Então, vamos lá, pessoal. Nós somos, acabei de checar no CEGER, nós estamos em 10 alunos nessa turma, tá? Nós estamos aqui entre 6, então, conforme o pessoal for entrando, eles vão participando e também vou disponibilizar para vocês o vídeo da aula de hoje. Como a gente está fazendo uma disciplina remota, a gente não vai ter aula prática no sentido que vocês estavam mais acostumados, que era a gente ir para o laboratório, fazer coleta de amostras, ou fazer análise de amostras, né? A gente faz isso, faz um relatório, esse modelo mais tradicional de aula prática, tá? Mas eu acho que sempre é importante frisar que a aula prática não é só ir para o laboratório, pesar, medir, pipetar, fazer uma análise em si, né? A parte prática, ela também envolve a gente trabalhar com dados, a gente trabalhar com informações, a gente reunir materiais e tirar conclusões a partir desses materiais, né? Só fazer uma coleta ou só produzir um dado, ele não significa nada se a gente não colocar isso num contexto geral, né? De interpretar, de discutir o que aquilo significa, tá? Então, para as aulas práticas agora, no método remoto, tá? Eu elaborei que eu estou chamando de um estudo dirigido, tá? Como eu falei ontem, o tema vai ser esgotos, né, efluentes, voltado aqui para o município de Florianópolis, já que é um problema crônico que a gente tem aqui. A gente teve agora o desastre que aconteceu com a Lagoa de Decantação da Kazan, que estourou, né, e entrou muito material dentro da Lagoa da Conceição, e o esgoto, ele é um tema bastante complexo, um tema bem interdisciplinar, né, envolve aspectos dentro da própria poluição marinha mesmo, né? Então, a gente vai conseguir, ao longo das aulas práticas e também trazendo coisas da aula teórica, abordar esse tópico diversas vezes, tá? Bom, então, dito isso, esse é o tópico da nossa atividade de avaliação da parte prática, tá? Do nosso estudo dirigido. E eu vou passar agora para vocês algumas informações gerais de como vai funcionar e depois eu vou entrar na parte específica dessas próximas semanas, tá? Tudo isso que eu vou falar para vocês tá lá no Moodle, tá? Eu coloquei lá no tópico estudo dirigido, parte 1. Por uma questão de organização, eu estou colocando no Moodle um tópico, o segundo tópico são avaliações, tá? E essas questões das aulas práticas vão ficar sempre ali, para vocês não terem que ficar olhando semana por semana em procura do que tem, de quais são os fóruns, de quais são os prazos, tá? Então, já tem lá em avaliações um tópico que é estudo dirigido parte 1, tá? Se vocês entrarem lá, vocês vão ver umas instruções gerais que vale tanto para essa parte 1 quanto para as demais partes, serão 4 partes ao todo, tá? E esse tópico aqui eu vou atualizando ele conforme vão surgindo algumas dúvidas, alguns esclarecimentos forem necessários, eu posso colocar mais pontos para deixar gravado aqui. Tá? Então, assim, em geral, eu sempre peço para vocês trabalharem em dupla ou no máximo em trios. Tá? Aqui a gente vai fazer diferente, aqui a gente vai trabalhar em grupos maiores, tá? Por exemplo, a turma A, que é uma turma bem pequena, eles vão ser um grupo único. Vocês são um grupo de 10 alunos, eu vou pedir para vocês se dividirem em 2 grupos, tá? Por que grupos maiores, tá? A ideia é que vocês exercitem essa dinâmica de trabalho em equipe, de trabalho em grupo, tá? A gente sabe que não é fácil, que não é simples. Algumas pessoas têm mais facilidade, algumas pessoas têm mais dificuldade, mas é uma coisa importante que vocês tenham, assim, sempre foi uma coisa importante, cada vez mais o mercado de trabalho pede isso, nesse momento remoto é uma forma de a gente não se sobrecarregar, e esse é um dos meus objetivos, que ao dividir as tarefas, vocês não vão precisar se sobrecarregar para chegar nos resultados, tá? Então, vai ter essa dinâmica de como é que vocês vão dividir de forma que cada um colabore e ninguém tenha que fazer em excesso, tá? Então, assim, eu vou pedir que vocês se dividam, tá, na turma, vão ser 2 grupos, 5 pessoas em cada grupo, e se entrar mais gente, mas pelo que, acho que hoje era o último dia da ajuste de matrículas, e pelo que a Nubi me falou, estava todo mundo já mais ou menos se organizando, finalizando isso, né? Mas se tiver uma mudança nos números, a gente volta a conversar, mas vai continuar 2 grupos ainda, tá? E, então, um grupo vai ser o grupo B, um grupo vai ser o grupo C, tá? A gente tem o grupo A, que é da turma A. E, bom, aí o que vai acontecer? As atividades, elas são um tema só, mas que a gente vai desenvolvendo ao longo do semestre, tá? E ela está dividida em 4 partes.
Então, o que vai acontecer? Eu dei a primeira parte para vocês hoje, tá? Já está lá no Moodle, eu vou falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. A gente vai ter hoje vou fazer só os esclarecimentos e o restante do tempo da aula que sobrar vocês podem usar de forma assíncrona para já começar a trabalhar na atividade, tá? Semana que vem, no dia 10, né, na quarta-feira, eu vou conectar nesse horário das 10h10 e cabe a vocês trazerem tópicos de dúvidas, esclarecimentos e discussão, tá? Para a gente conversar. Também, e o restante do tempo é para atividade assíncrona, tá? Para trabalhar nesse tópico. E no dia 17, vocês vão fazer uma apresentação, tá? Vocês vão reunir, vão fazer vão dar um cenário geral desses tópicos que eu vou dar para vocês trabalharem essas próximas semanas, tá? Eu coloquei, tá lá no plano de trabalho como uma apresentação, tá? Mas, assim, não significa que vocês tenham que trazer, por exemplo, slides, tá? Vocês podem, se preferirem, só falar sobre o que vocês reunirem, tá ok? Se preferirem trazer slides para mostrar, para melhorar a visualização, para apresentar alguma coisa que vocês acham que só falando não vai ficar bom, não tem problema, tá? Então, assim, vão ser os dois grupos, vão ter que apresentar, tá? Uma ou duas pessoas de cada grupo que vocês se dividam aí fala sobre o todo, tá? Vocês vão construir isso de forma conjunta, mas uma ou duas pessoas que apresentam pelo grupo, e a gente vai fazer algumas discussões, algumas perguntas, algumas coisas para dar seguimento a partir daí para a segunda etapa do estudo dirigido, tá? Como que vai funcionar a dinâmica e a avaliação disso, tá? Uma parte da nota vai ser por esse todo, tá? Então, vai ser uma nota para o grupo, tá? Essa nota vai ser igual para todo o grupo. Mas vai ter também uma nota individual, que é como vocês se comprometeram e como vocês contribuíram para o trabalho, o todo, né, que o grupo fez. Para fazer isso, né, como a gente está em questão de atividades remotas e tudo mais, eu disponibilizei para cada grupo uma pasta no Google Drive, tá? Eu abri um Google Drive, fiz uma pasta para cada um dos grupos, eu até já coloquei aqui no Moodle o link para cada uma delas, tá? Vocês vão ter que entrar lá e pedir permissão de acesso. Aí eu vou dando a permissão de acesso. Primeiro assim, tá? Primeiro se dividam nos grupos. Aí fala, olha, a gente é o grupo B, a gente é o grupo C. E aí depois vocês vão pedindo acesso para as respectivas pastas, tá? Tá indicado isso lá no Moodle. E aí dentro da pasta tem só um documento, por enquanto, lá, que é um documento assim, estudo dirigido parte 1, que lá eu quero que vocês vão colocar, porque eu vou passar as questões que é para vocês trabalharem nas próximas semanas, e lá vocês vão colocando material relativo a essas questões, tá? Como eu vou precisar olhar, e no final, né, depois do dia 10, eu vou olhar para ver o que cada um fez, eu vou pedir para vocês criarem um código, tá? Por exemplo, a Bárbara vai falar, olha, a Bárbara vai escrever tudo em azul, ela vai colocar lá, então tudo que eu ver nesse documento que está escrito em azul, todas as colaborações que tiverem em azul, eu sei que partiu da Bárbara. Aí a Júlia vai escolher o verde, o vermelho, enfim, e vai deixar sinalizado lá qual é a cor dela e vai colocar as coisas ali. Estou dando exemplo de cores, mas vocês podem usar outra forma de identificação, desde que vocês deixem claro lá como é que vai ser feito isso e que quando eu entrar depois da apresentação de vocês no documento, eu consiga saber quem colaborou com que parte, tá? É uma pasta do Google Drive, então se vocês quiserem usar ela para botar outros materiais, tá? Para colocarem, sei lá, artigos, referências, enfim, é uma pasta, tá? Para uso de vocês. Eu vou olhar o documento, tá? Então tem um documento para a parte 1, depois a gente vai ter um documento, vocês façam um documento para a parte 2, um para a parte 3, e assim sucessivamente, né? Até a parte 4. Então, a nota vai ser composta dessas duas formas. Uma nota pro grupo, tá? Olhando para o todo, e uma nota individual olhando em função das colaborações, certo? Eu peço também que nesse documento, o que vocês forem colocando de informações, vocês indiquem as referências, tá? Então, tem informações, por exemplo, sobre a cidade de Florianópolis. Então, vocês vão colocar, olha, a gente conseguiu esse dado na prefeitura, a gente conseguiu esse dado na Casan, a gente conseguiu esse dado numa dissertação, enfim, tá? Para ter uma ideia, porque às vezes a gente pode ter dados, um grupo pode vir com uns dados, outro pode vir com dados um pouco diferentes, mas porque vieram de fontes diferentes, certo? Bom, eu vou, conforme eu vou dando as atividades, essas 4 partes, deixar disponível para vocês algumas leituras para auxiliar, tá? Mas isso não quer dizer que vocês não vão ter que procurar material extra, tá? Então, por exemplo, agora, lá no Moodle, se vocês forem lá na semana de 1/2 de 2021, tem uma pasta que chama Leituras, Aulas Teóricas e Aulas Práticas, tá? Dentro dessa pasta,
tem o capítulo 1 do livro de poluição marinha do Beiras, tem o capítulo 1 do livro de poluição marinha do Fried e do Caswell. Esse aí é para a parte teórica, tá? É para, se vocês precisarem de ajuda para responder a questão que está lá. O capítulo 2, 3, 4 e 5 do livro do Beiras, ele trata sobre a questão de esgoto, sobre a questão de matéria orgânica, sobre a questão de patógenos, tá? Então, ele pode auxiliar vocês nas questões dessa primeira parte do estudo dirigido, tá bom? Já vou falar sobre as questões também. Assim, pessoal, aproveitem o tempo que a gente tem nas aulas síncronas, tá? Hoje, claro, hoje vocês podem tirar algumas dúvidas, vão montar as coisas, mas para a semana que vem, que vocês já vão ter tido tempo de olhar para esse material, de pensar nessas questões, aproveitem a parte síncrona para a gente poder discutir, para a gente poder fazer esclarecimentos, para a gente poder tirar dúvidas, tá? Usem esse tempo de forma, otimizem o uso desse tempo, tá? Outra coisa, isso não impede que vocês possam me contactar, pedir esclarecimentos, pedir uma videoconferência em outros momentos fora dos horários de aula. A gente pode fazer isso também num horário que sirva para todo mundo, tá? Para todos os interessados, né? Todos que precisarem desses esclarecimentos. Assim, eu prefiro, quando vocês forem tirar dúvidas por mensagens, que vocês escrevam aqui no fórum do Moodle, tá? Por que isso? Porque a dúvida de um grupo, grande chance que seja também a dúvida de outro grupo. Então, a gente eu consigo, em vez de responder 3, 4 e-mails com a mesma pergunta, com a mesma dúvida, eu respondo só uma vez aqui no Moodle e serve para mais do que um grupo, tá? Mas, se por N motivos vocês não quiserem colocar aqui, preferirem me escrever um e-mail, mandar uma mensagem pelo Moodle, tudo bem, eu vou responder vocês o mais rápido possível, tá? Bom, aqui esses tópicos, isso que eu estou falando para vocês está aqui dentro do Fórum de Estudo Dirigido, parte 1, lá em avaliações, tá? Conforme forem aparecendo mais dúvidas, perguntas, esclarecimentos, eu vou acrescentando e vou atualizando esse tópico, tá? Fora isso, nesse mesmo fórum tem um que está chamado de grupos aqui, tá? Que o pessoal até da turma já colocou com o nome de quem forma o grupo deles. Eu vou pedir para vocês entrarem ali e colocarem quem vai compor o grupo B, quem vai compor o grupo C. Tem um outro tópico que são os links para as pastas do Google Drive, tá? Vocês, depois que definirem os grupos, entrem lá no respectivo link do grupo de vocês e peçam acesso, e eu vou liberando acesso para vocês conseguirem entrar lá e trabalhar. Tem também aqui o que é, né, essa primeira parte do trabalho, né, que estou chamando de parte 1, que eu coloquei como prazo 17 de fevereiro, que é o dia que vocês vão ter que trazer o panorama geral disso, tá? E as questões que eu quero que vocês explorem ao longo dessas próximas semanas, né, são as seguintes. O que é esgoto, tá? Do que o esgoto é composto? Quais os problemas associados ao esgoto, tá? Quais os tipos de tratamento de esgoto que existem, e aí eu quero que vocês citem e que vocês façam uma breve descrição, por exemplo, no material lá que eu deixei para vocês nos capítulos, fala em tratamento primário, tratamento secundário, tratamento terciário, outros tipos de tratamento específicos, então que vocês citem mais ou menos o que é, e que vocês deixem claro para quando cada um desses é indicado, por exemplo, quando eu posso fazer somente o tratamento primário. Agora, quando que o tratamento secundário é necessário, tá? Aí entrando para a questão do ponto de vista de Florianópolis, lembrando que é o município de Florianópolis, tá? Então é a parte da ilha e a parte continental também. Aí tem como é o sistema de tratamento de esgoto de Florianópolis, né? Os métodos que são utilizados. A gente sabe que muitos locais não têm, né? Que acaba sendo fossa, mas tem alguns tipos que são usados, tipos de coleta. A gente teve agora a questão lá da lagoa, né, que tinha a lagoa de deposição e tudo mais. Quais são esses métodos que são usados aqui no município? Quais os tipos de esgotos que a gente tem em Florianópolis, tá? A gente fala muito do esgoto, a gente pensa muito na questão do esgoto doméstico, mas a gente pode ter esgoto hospitalar, a gente pode ter esgoto industrial também, tá? E qual a quantidade de esgoto gerada na cidade, e qual a porcentagem disso é tratada? Tá? Então, vocês vão ter que procurar a CASAM, Prefeitura, Secretaria de Saneamento Básico, Secretaria de Meio Ambiente, enfim, vão ter que fuçar aí para conseguir esses dados. Por isso que eu falei assim, vou dar algumas referências para vocês, mas tem outras que vocês vão procurar. Vocês não precisam nem usar aquelas referências que eu dei lá, tá? Um dos motivos de ter escolhido esgoto, não só por ser um problema muito próximo da gente aqui no município, é também porque tem muito material disponível, tá? Tem muito material
até a nível municipal, estadual, federal, dos órgãos, né, de controle disso. Então, é um tópico que não fica difícil conseguir referências, tá? Então, essas são as questões que vocês têm que trabalhar, tá? E essas são as questões que depois vocês vão ter que fazer reunir tudo isso e fazer uma pequena e breve apresentação sobre o que vocês encontraram, tá? No dia da apresentação, os dois grupos fazem, tá? Mesmo os dois grupos trabalhando com as mesmas questões, trabalhando com isso, a gente quer ver como é que vocês desenvolveram, e para a gente fazer uma breve discussão sobre isso, antes de dar a partida para a segunda parte do estudo dirigido. Onde que a gente vai chegar lá na quarta parte, tá? A última parte, a data final dela deixa eu só checar aqui no Moodle, no dia 28 de abril, tá? Então, são apresentações dos resultados. Nesse dia, eu quero que vocês façam, a gente vai fazer, vai rever todas essas 4 etapas, e a gente espera ter um diagnóstico, por exemplo, de como é que é a situação atual do município, e o que a gente pode sugerir, tá? A gente sabe um plano de fazer um emissário no Campeche para atender uma parte da ilha, tá? E a gente vai poder discutir sobre, olha, se isso é uma boa estratégia, se isso não é uma boa estratégia, que outras estratégias a gente poderia propor, ou não, o sistema de tratamento de esgoto de Florianópolis é ótimo, não tem nada para ser mudado, tá? Então, a gente vai encerrar com essa discussão, certo? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, tá? Pode abrir o microfone para falar, fiquem à vontade para me interromper, ou vocês podem escrever no chat também, tá? Bom, com relação a como vai ser a parte prática, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Dúvidas, assim, imagino que vão surgir dúvidas, né? Mas se vocês já tiverem alguma coisa que vocês queiram esclarecer agora, estou à disposição. Eu tenho uma pergunta, mas não é sobre isso que você falou agora, não. É sobre o estudo de caso. Para quando que a gente vai ter que apresentar? Só para eu ter uma noção. Tá, pera só um pouquinho. Tá aqui no plano de ensino, que eu acho que na apresentação, o estudo de caso... sim. O estudo de caso, ele tá para apresentar no dia 5 e no dia 12 de maio, tá? Eu botei 2 dias para dar tempo de vocês apresentarem, de a gente falar, ter uns minutinhos aí de conversa entre cada um, tá? Mas tá aqui no plano de ensino que tá lá no Moodle, tá? No dia 5 e no dia 12. Tá? O que a gente vai fazer para decidir quem apresenta no dia 5 ou no dia 12? Primeiro, eu vou deixar para ver se tem voluntários, tá? Para cada um dos dias. Se por acaso, não, todo mundo quer apresentar no dia 12 porque quer mais tempo, aí a gente faz um sorteio de quem apresenta no dia 5 e quem apresenta no dia 12, tá? Mas, assim, eu vou colocar ainda lá no Moodle algumas datas, por exemplo, eu vou colocar ali para metade ou para o final de março, porque eu gostaria que vocês já tivessem definido qual que vai ser o tópico do estudo de vocês, tá? Qual artigo vocês vão escolher e tudo mais. E aí a gente discute como é que vai ser essa divisão de quem apresenta e quem dia também, tá? A princípio, vocês se voluntariando. Se não se voluntariarem, eu entendo, ok, aí a gente faz um sorteio. Tá bom, eu acho que o pessoal até já dividiu direitinho. É porque a gente fez um grupo no WhatsApp, aí a gente já meio que discutiu. Então, se tiver um tópico aberto lá no Moodle sobre quem vai falar sobre qual artigo, já dá para a gente botar lá, porque eu acho que já está dividido. Tá. Eu não sei se porque não tinha muitos artigos lá, né? Então, eu até estava tentando até separar alguns outros para colocar para vocês, mas ontem eu fiquei em função de colocar o vídeo lá, não consegui fazer isso. Mas eu vou abrir. Depois que a gente terminar aqui, eu já entro lá. E não vou tentar abrir aqui enquanto eu falo com vocês, senão vou fazer coisa errada. Então, eu já deixo lá aberto para vocês colocarem. Mas perfeito, que vocês já estão se organizando. Ótimo. Porque aí também, assim, eu sabendo os temas que vocês estão, conforme forem surgindo dúvidas, né, ou vocês precisarem de material extra, esclarecimentos, quanto antes vocês decidirem, mais tempo a gente tem para isso, tá? A Júlia acabou de falar aí no chat que ela mandou os grupos no Moodle. Tá, os grupos, você mandou, Júlia, para atividade prática ou para o estudo de caso? Perfeito, tá. Bom, então assim, pessoal, vocês tendo os grupos para prática, tá?
Você colocou já lá no mudo, vocês entrem, e assim, conforme eu for recebendo aqui os pedidos de acesso, aí eu já vou liberando para vocês, tá? Tipo assim, só, como vem pelo e-mail da UFSC, às vezes ele demora, assim, uns minutinhos para chegar. Mas ele chegando, eu já vou liberando, tá? E assim, a pasta, como eu falei, é para vocês usarem. É uma coisa, eu não sei como é que vocês têm trabalhado, usado, né? Usam a questão do Google Drive, essas coisas, assim. Mas eu gosto muito da questão de poder fazer documentos colaborativos, né? Eu sempre penso assim que, tipo, sei lá, a gente na minha época de aluno, há muitos anos atrás, o que a gente fazia? Cada um anotava suas anotações em cadernos, enfim, né? E depois a gente se reunia e meio que trocava essas anotações. E hoje eu fico imaginando que se tivesse o Google Drive seria muito mais fácil, porque a gente poderia estar todo mundo ao mesmo tempo anotando no mesmo documento, né? Eu não sei se vocês fazem uma dinâmica similar para as aulas teóricas, por exemplo, né? De ter um grande Google Drive para a turma toda, para pessoas da turma que se reúnem em grupos para isso. Mas a ideia de usar para a parte prática da disciplina é essa, tá? Você poderia trabalhar concomitantemente e eu poder acompanhar no final, né, de cada parte da atividade, ver como é que foi esse desenvolvimento e a participação de todo mundo, né? Porque só vai funcionar para não sobrecarregar vocês, cada um de vocês do grupo, se todo mundo fizer um pouco, tá? Então, vou ficar batendo bastante nessa tecla ao longo do semestre. Por isso que tem uma nota individual, inclusive por isso que tem a nota do grupo. Mais alguma coisa, pessoal? Tá. A Gabi perguntou sobre a atividade da semana 1. Olha, assim, eu queria ter deixado os vídeos já à disposição de vocês para ontem, né, quando eu comecei a aula, tá? Então, e a ideia é sempre deixar que vocês possam responder até segunda-feira à noite. Para quê? Para que eu possa, na terça-feira, antes da aula, dar uma olhada, ver o que vocês responderam e trazer isso para a gente conversar durante a aula síncrona, tá? Então, assim, eu vou pedir, se vocês puderem responder até segunda-feira à noite, tá? Mas, como eu sei que eu também atrasei para colocar, esse especificamente eu posso deixar um pouco por mais tempo, tá? Inclusive, assim, pessoal, bom que vocês tocaram nesse tópico, porque, assim, para essa semana, tá? Vão ser 3 vídeos, tá? Só que eu tô tendo dificuldade para editar os outros 2 vídeos, então eu coloquei o primeiro lá. Para responder a questão, o primeiro vídeo é o suficiente, tá? Então, assim, eu coloquei o que vai resolver essa questão de vocês. Os outros 2 é legal que vocês assistam, porque ele vai trazer alguns conceitos e algumas divisões que a gente vai usar ao longo das próximas semanas, tá? Mas o vídeo que está lá já é o suficiente para vocês responderem essa questão. Quem quiser material complementar, quiser ler mais sobre o tópico que eu trato nesse primeiro vídeo, tem os 2 capítulos que estão lá, o capítulo 1 do Bayes e o capítulo 1 do Fried, tratam disso também, tá? Então, eu vou colocando referências, pessoal, eu vou colocando capítulos, vou colocando artigos, que é para complementar, tá? Não tem que ler tudo que está lá. Leiam o que vocês acham que vai ser necessário, o que vocês têm curiosidade, o que vocês precisam, tá? Se puder ler tudo, ótimo, mas eu sei que vocês estão fazendo muitas disciplinas em conjunto e não vai ter tempo. Então, estou tentando priorizar algumas coisas. Tá? Então, Gabi, assim, se vocês conseguirem terminar até segunda noite, ótimo. Se precisar de um pouquinho mais, eu dou mais 1 ou 2 dias, se for necessário. Mais alguma pergunta, pessoal? Também já está lá no Moodle a aula de ontem, tá? Se alguém precisar, também não estava na aula, se alguém perdeu alguma coisa, deixei já disponível o link para a aula de ontem. E a de hoje eu coloco também assim que o Google falar que dá para fazer download. Então, vendo que a princípio não tem dúvidas, então eu vou encerrar por aqui, pessoal, mas eu continuo aqui organizando as coisas do Moodle, qualquer coisa que vocês precisarem, me chamem, tá bom? Tenham uma boa semana e um bom final de semana e até terça-feira que vem.